Fala galera, beleza? Tranquilo? Felipe Robledo na área para a gente fazer o nosso segundo vídeo sobre a ditadura, o regime civil-militar brasileiro entre 1964 e 1985. E se você já viu o vídeo 1, lembra que a gente naquele momento falou da ideia do golpe civil-militar e dos governos de Castelo Branco e Costa e Silva, certo? Terminando ali com a promulgação do tal famoso ato institucional número 5, a ideia da ditadura total, certo? E aí a gente terminou o vídeo falando que Costa e Silva, então, teria sofrido um derrame, não continua o seu governo, entraria o Pedro Aleixo, os militares não permitem, chegando, então, subindo ao poder, Emiliano Garrastazu Médici, certo? Vamos começar agora a nossa fase dos anos de chumbo. Mas antes disso, por favor, não esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, para a gente poder cada vez mais atingir e ajudar mais alunos, certo? Mas então, vamos ao vídeo, olha só. Médici, então, sobe ao poder com o final do mandato, né, com a impossibilidade de continuação do mandato do Costa e Silva e a impossibilidade do Pedro Aleixo. Só que, na verdade, o que acontece? O Médici é a chamada linha dura mais pesada. Ou seja, se o Costa e Silva fez o AI-5, o Médici é o cara que vai colocar o AI-5 para funcionar. Só que, vamos entender o seguinte, se de um lado aumenta a repressão do governo, do outro lado também aumenta os movimentos contrários ao governo. A tal da chamada guerrilha, guerra de guerrilha, certo? Eu estou falando de guerrilhas urbanas e guerrilhas rurais. Movimentos como VAR Palmares, como MR8, como a Aliança Libertadora Nacional, ou ALN, como a Guerrilha da Araguaia, o Congresso do Ibiúna, Serra de Caparaó, todos os movimentos que você tem de tentativa de derrubada do regime civil-militar, do regime militar, da ditadura militar, certo? Só que vamos entender o seguinte, a guerra de guerrilha é uma guerra que ela é mais complicada de você ser confrontado com táticas de guerras normais. E aí o que acontece? A repressão governamental, ela vem através de diversos órgãos, muitos civis, como por exemplo o DOPS, o DOI-CODE e a tal da Operação Bandeirante, na mão de um cara chamado Sérgio Paranhos Fleury. Um movimento fundamental, principalmente na instituição da tortura no Brasil, certo? Então você vai ter a profusão, esses órgãos então de investigação, órgãos governamentais, estaduais a serviço da ditadura civil-militar, torturando aqueles que são presos para que possam entregar os seus colegas, entregar os conhecidos, ou muitas vezes presos por simples fato de você achar que ele é um guerrilheiro e você o prendia e o torturava. Temos vários casos desse aí rolando. Em contrapartida, você vai ter este movimento de esquerda, né, essa galera ligada muito mais ali ao movimento de guerra de guerrilha, expropriando, assaltando bancos, certo, para poder bancar essa guerrilha, ou então sequestrando figuras ilustres, como por exemplo o embaixador norte-americano Charles Elbrick, certo? Então olha só, de um lado você tem esse governo do Médici dentro dessa violência institucional. Só que o que acontece? Nessa fase acaba que parte desta violência do governo vai ser disfarçado por um momento conhecido como o milagre econômico brasileiro. Ali entre 1968 e 1974, tá? Ele vai avançar ali um pouquinho no próximo presidente, que é o Geisel. E o que é isso, na verdade? Delfim Neto, ministro da Fazenda, vai criar uma questão econômica, um programa econômico, baseado numa entrada maciça de capital estrangeiro. Isso vai levar a um aumento considerável do PIB brasileiro. O Brasil vai saltar ao longo do processo para ser a 8ª economia do mundo. E aí o que acontece? Presta atenção nisso aqui, tá? Porque isso é uma coisa fundamental para você não errar em prova. O fato de você aumentar o PIB, o fato de você ter um crescimento econômico, não significa necessariamente que você vai ter uma melhor distribuição de renda. Então, se por um lado o milagre econômico vai significar esse crescimento acelerado da economia brasileira a partir de entrada maciça de capital estrangeiro, ele também vai levar a um aumento considerável da concentração de renda e das desigualdades sociais. Só que a grande ideia é que essa violência do regime e essa desigualdade social, ela vai ficar ali meio que disfarçada, meio mascarada por uma série de slogans ufanistas. Brasil é meu deixo, ninguém segura esse país, o Brasil era o país do futuro, o futuro chegou, ou as chamadas obras faraônicas, certo? E aí você destaca as principais, não estão necessariamente no governo Médici, mas fazem parte desse milagre brasileiro, como por exemplo Itaipu, a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. E aí, coroando isso tudo,
em 1970, o Brasil é tricampeão mundial de futebol no México. E a vitória da seleção brasileira vai ser utilizada à profusão, em grande quantidade, como propaganda do regime militar. Beleza? E aí então é interessante porque é o seguinte, lembra que eu falei lá atrás para vocês, no vídeo 1, que o golpe civil-militar também tinha acontecido com o apoio da Igreja Católica, certo? Porém, nesta fase, principalmente, você começa a entender a Igreja Católica como instituição denunciando os abusos do governo Médici. E aí então Médici fecha o seu governo e entra Geisel, nosso quarto general. E o Geisel, na verdade, ele está mais ligado a uma política castelista, do Castelo Branco. Ou seja, se o Costa e Silva e o Médici estão ligados a uma linha dura, a uma questão que a gente chama de tigrada também, o Geisel ele vem numa linha um pouco mais branda. Tanto que a gente costuma caracterizar o governo do Geisel pelo seu slogan, uma abertura lenta, gradual e segura. E é isso que o Geisel está defendendo. A ideia é, olha só, galera, a ditadura vai acabar, nós vamos abrir ela, certo? Vamos redemocratizar o Brasil, porém de forma lenta, gradual e segura. O que é interessante, olha só, o Geisel está em 74, eu vou acabar a ditadura em 85. Ela começou em 64, eu levo 10 anos fechando ela e 11 para abrir. Foi lenta, de fato. Beleza? Mas vamos lá. Mas o Geisel, ele é um cara interessante, porque ele também é o cara, dentro dessa política ali que você vai ter de abertura, que vai sofrer algumas coisas estranhas entre um lado e o outro. Por exemplo, naquilo que diz respeito à questão econômica do Geisel, a relação exterior do Geisel, melhor dizendo, ele vai funcionar ali com um certo pragmatismo responsável ecumênico. Isso quer dizer o quê? Uma lógica de uma política externa que busca, assim, ideologizar menos. Por exemplo, o Geisel vai reatar relações diplomáticas com a China comunista, com a União Soviética, com a Angola, por exemplo, que nesta fase é governada pelo MPLA, Movimento para a Libertação de Angola. Angola que vai estar se tornando independente de Portugal nessa fase, ali na década de 70, em 74. E se você quiser, aí no canal tem um vídeo sobre a África portuguesa, onde eu explico exatamente essa relação. Então, se por um lado, essa política externa brasileira começa a se aproximar de um bloco socialista. Não se aproximar para se tornar socialista, mas se aproximar num pragmatismo, tentando tirar ali um pouco essa ideia da ideologização que você tinha. Mas isso também é respondido, tá? Essa abertura do Geisel também não é à toa. Eu tenho nesta fase, nos Estados Unidos, um presidente chamado Jimmy Carter. E o Jimmy Carter, ele vem com uma postura contrária às ditaduras, favoráveis aos direitos humanos. E obviamente isso vai acabar acontecendo aqui. Só que vamos lá, na questão econômica, o Geisel vai ter duas coisas interessantes. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, em 1973, você vai ter no Oriente Médio uma guerra chamada de Guerra do Yom Kippur. Nações árabes vão atacar Israel no dia do perdão israelense. Isso vai gerar esta guerra, vencida por Israel. Qual é a grande questão? As nações árabes, membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vão boicotar o preço do barril do petróleo. Isso vai cair como uma bomba na economia de então, que era baseada no petróleo como fonte básica de energia. E aí, pensa comigo. Se eu tenho um milagre brasileiro aqui dentro, e esse milagre brasileiro ele é uma entrada maciça de capital estrangeiro, e este capital estrangeiro está entrando em crise, automaticamente o milagre brasileiro se esgota, ok? Porém, ao mesmo tempo, eu vou buscar financiar formas alternativas de energia. Então, por exemplo, eu tenho um investimento maciço do governo no pró-álcool. Sim, vamos passar a transformar o álcool em combustível. E a galera que viveu ali na década de 70, 80, deve estar bem acostumada à ideia de você ter que descer quando estava muito frio para ligar o seu carro a álcool e ele levava um tempo para poder esquentar e aí você poder sair com ele. Ao mesmo tempo, a assinatura de um acordo nuclear do Brasil com a Alemanha. Cuidado, tá? A tendência muitas vezes é que você enxergue Estados Unidos porque é a nossa relação mais próxima. Mas o acordo nuclear brasileiro é com a Alemanha, um acordo termonuclear que vai gerar, por exemplo, as usinas de Angra 1, certo? Bem, então essa é a parte econômica. Eu tenho o esgotamento do milagre brasileiro por causa da crise do petróleo e ao mesmo tempo essas fontes alternativas de energia. Só que aí, vamos lá, que o negócio está ficando bonito.
Em 1974, você vai ter eleições municipais e o MDB, lembra? MDB, partido de oposição consentida, vai ganhar em diversos lugares. A reação militar é bem simples. Eu vou criar a chamada Lei Falcão. E o que é a Lei Falcão, na verdade? A minha propaganda eleitoral, na verdade, ela não vai existir. Você não pode mais falar na propaganda eleitoral. Você vai colocar ali tua figura, tua legendinha ali de quem é o domínio do candidato, e assim segue, beleza? E ao mesmo tempo, em 1977, depois de você fechar o Congresso por um período curto, o nosso querido Geisel vai soltar os chamados pacotes de abril. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alongar o período presidencial para 6 anos e eu vou criar uma coisa interessante chamada de senadores biônicos. E aí, o que são os senadores biônicos? Simples. 1/3 do Senado vai ser escolhido diretamente pela presidência. Para que isso? Para que você garanta uma maioria no Congresso favorável ao governo. Então presta atenção, porque o Geisel que está dizendo que vai abrir de forma lenta, gradual e segura, ele também está ali, de certa maneira, meio que fechando o regime com a ideia dos pacotes de abril e dos próprios senadores biônicos, ok? Bem, guarda essa informação, tá? Ao mesmo tempo, em 1978, essa crise econômica vai gerar a eclosão do movimento sindicalista no ABC Paulista. E aí você vai ter o embrião daquilo que vai vir a se tornar lá na frente o Partido dos Trabalhadores, onde vai surgir a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Bem, e aí, de repente, não mais que de repente, cai como uma bomba algo no governo Geisel. Vladimir Herzog, um importante jornalista que está aqui no Brasil, mora aqui no Brasil, ele é chamado para prestar depoimentos no porão do DOPS. E simplesmente aparece no dia seguinte morto. A versão oficial é que ele cometeu o suicídio. Mas se você olhar na foto que eu vou colocar aqui do ladinho, tá? É difícil ele ter se suicidado enforcado, nesta posição, com um cinto que teoricamente não existia, certo? Dentro do uniforme do DOPS. Pouco tempo depois, Manuel Fel Filho, um operário, também some e morre de maneira misteriosa nos porões do DOPS. Isso deixa mais ou menos o Geisel numa sinuca de bico, porque como explicar a morte principalmente do Vladimir Herzog por conta da comoção que isso vai gerar. E aí então, finalmente, em dezembro de 1978, Geisel revoga o AI-5, beleza? E vamos chegar então no nosso último presidente militar, João Batista Figueiredo, certo? E aí, o Figueiredo então é o cara que está caminhando para o final dessa ditadura. E a gente tem algumas coisas interessantes no Figueiredo, certo? De um lado, Figueiredo vai determinar a chamada Lei da Anistia. O que é isso? Eu vou anistiar, a princípio, os opositores ao regime, só que aí é que vem a grande malandragem do governo militar. A minha anistia vai ser ampla, geral e irrestrita. E esse papo do irrestrito é que é fundamental para entender a jogada do governo militar. Porque ao anistiar de forma irrestrita, eu estou anistiando todo mundo. Tanto aqueles caras que foram torturados, quanto os torturadores. E aí, teoricamente, durante um bom tempo, até você ter a comissão da verdade, o que você tem é o seguinte: você não pode processar as pessoas que participaram de tortura na ditadura militar, porque esses caras foram anistiados, certo? A galera tá voltando. Dica de prova para você. A música-chave da lei da anistia é O Bêbado e o Equilibrista. Apareceu essa música na sua prova, provavelmente estou falando de lei de anistia, certo? Ao mesmo tempo, o AI-2 vai acabar. Aquele papo do bipartidarismo finitou. O que acontece? A Arena, o Partido Favorável aos Militares, muda de nome, passa a chamar PDS. O MDB, ele vai ganhar um P na frente, virando PMDB. O PT vai surgir, o PDT vai surgir. Eu estou abrindo o regime. Só que você tem em 81 o último suspiro militar da linha dura, daquela galera mais ligada ali, atigrada à repressão de fato, que é o atentado no Rio Centro. Dia do Trabalhador, dia 1º de maio de 1985, eu estava tendo uma festa no Rio Centro. E aí essa linha dura prepara uma ideia para explodir uma bomba no palco do Rio Centro, na porta do Rio Centro,
e na questão da luz do Rio Centro. Isso geraria um pânico generalizado, a galera sairia correndo, você teria aquele pânico, você colocaria a culpa nos movimentos de esquerda como atentado terrorista. Só que não deu certo, a bomba explode no colo de um militar à paisana. No dia seguinte, os jornais indicam que colocaram uma bomba e fizeram um atentado contra o militar que estava no seu carro, certo? Bem, e o que acontece na verdade? Essa ideia, essa crise econômica que vem gerando, tá? Esquece aquele papo que te contaram que não existia inflação na ditadura militar? Existia. Sim, só que estava restrito, ou seja, uma censura durante muito tempo, certo? Vai levar a um processo popular, a princípio, certo? Um processo espontâneo da população, conhecido como movimento das diretas já. E aí, outra dica, música tema das diretas já, Coração de Estudante, do Milton Nascimento. Essas diretas já começam a ganhar corpo, começam a ganhar força. Mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo, por exemplo, na campanha das diretas já. Nessa fase, então, Dante de Oliveira solta a chamada Emenda Dante de Oliveira, que nada mais era do que você pegar a ideia das diretas já e levar para o Congresso, exigindo, pedindo, querendo eleições diretas para presidente. Eu teria que ter 2/3 dos votos válidos para você poder passar a Dante de Oliveira. Mesmo tendo a maioria, você não alcança os 2/3. Uma galera mete o caô, mete o atestado, literalmente, e não vai votar. A emenda Dante de Oliveira ela é barrada. Porém, aprova-se a seguinte ideia. Teremos um civil na presidência após o mandato do Figueiredo, porém, esse civil vai ser eleito de forma indireta. Vem a eleição. O PDS, então, certo, o governo militar, solta como candidato Paulo Maluf, que nem era a escolha do Figueiredo, tá? Bem, quando Maluf vem como candidato, parte desse PDS, certo, diz assim, não, Maluf não queremos Maluf, eu vou criar um racha no PDS, e esse PDS rachado vai formar a chamada Frente Liberal. O PMDB, por sua vez, vinha com a candidatura de Tancredo Neves, um político sempre moderado, muito clássico ali da política nacional, desde a época de Vargas. O que acontece? Essa galera da Frente Liberal propõe um acordo com o PMDB, criando uma aliança democrática. O PMDB viria com Tancredo Neves como presidente e a Frente Liberal indica José Sarney como vice. Uma coisa que é engraçada, tá? O Sarney era contra eleições diretas para presidente. É lógico, ele veio da Frente Liberal, que era do PDS. É feita a eleição, essa ala moderada consegue trazer o apoio dos tancredistas com a galera favorável ao Sarney e contrário ao Maluf, e com uma diferença ali mais ou menos de 300 votos, Tancredo Neves é eleito presidente do Brasil. Eleito de forma indireta. Então, cuidado com isso. Nosso primeiro presidente eleito pós-ditadura militar, pós 21 anos de ditadura militar, é Tancredo Neves. Porém, eleito de forma indireta, certo? E aí entraremos numa nova fase, conhecida como Nova República, certo? Que é a nossa fase atual. Mas esse é um papo para um próximo vídeo. Abraço e até então.